O futebol antigamente era mágico. Sabe aquela jogada da final da Copa de 70? Clodoaldo dribla 4, toca para Rivelino, que lança para Jairzinho. O camisa 7 corta para o meio, entrega para Pelé e o Rei só ajeita para um golaço de trivela do Capita. Brasil 4-1 contra a Itália, tricampeão do mundo. Já vi esse lance milhões de vezes. E aquele do Pelé, na final da Copa de 58? Brasil e Suécia. Ele só tinha 17 anos, mas já era unanimidade. O Rei matou no peito tirando de um zagueiro, chapéu no outro e sem deixar a bola cair, meteu um chutaço de direita. O esporte ainda tem lances que parecem obra de arte. E se antigamente, em campo, era necessário ter talento, malícia e raça, hoje, além de dominar a técnica, é preciso ter o domínio dos números. Na Inglaterra, em 1955, o contador da Força Aérea Britânica Charles Reap tentou calcular a probabilidade de gol em um jogo utilizando um modelo matemático. Desde então, a tecnologia e a influência da análise de dados só têm crescido no futebol. Mas como isso começou? Profissional dos números e amante do futebol, Reap começou a anotar em um caderno as ações de cada time durante os jogos e transformá-las em relatórios estatísticos. Baseado em seus relatórios, o contador acreditava que um estilo de jogo direto e com poucos passes era mais eficiente. O trabalho dele ganhou notoriedade na Inglaterra e Reap trabalhou em clubes como Brentford, Wolverhampton e Sheffield Wednesday. Suas ideias foram incorporadas ao futebol inglês nos anos seguintes. Houve um tempo em que o jogo bem jogado era chamado de futebol arte. Será que ainda é assim? Hoje em dia é natural que um treinador se preocupe com sequência de jogos. Os atletas, todos eles, a cada jogo, eles utilizam, né, um equipamento específico que mede o quanto de desgaste, o quanto de quilometragem, enfim, uma série de dados que vai influenciar na escalação desse jogador ou não para a sequência do calendário, seja daqui a 3 dias, daqui a uma semana. O jogo ele não é que ficou mais robotizado, eu não vejo assim, mas ele está muito mais... hoje ele é um jogo mais científico, se é que dá para explicar dessa maneira e utilizando essa expressão, mas é algo que sem dúvida nenhuma veio para somar. O narrador Jader Rocha explica ainda como utiliza os dados nas transmissões que faz. Os números servem para acrescentar informações e ajudar a debater cada partida. Eu gosto de buscar essas estatísticas, eu gosto de utilizar essas estatísticas, mas eu filtro muito essa informação, eu não carrego a minha maneira de transmitir jogos com tanta informação assim. Eu vou filtrando até para que não se torne tão chato, né? O torcedor que está em casa, o telespectador que está em casa, ele quer ver o jogo. Ele não quer ficar o tempo inteiro ouvindo debate sobre matemática, número e tal. Então eu procuro dar uma filtrada e aí vou utilizando na medida em que eu entenda que isso é viável, possível e seja interessante até para a minha transmissão, né? Em 2002, Billy Beane, gerente-geral da equipe de beisebol Oakland Athletics, revolucionou o mundo dos esportes ao implementar o uso de dados para auxiliar nas tomadas de decisão. Para lidar com baixo orçamento, tentou uma abordagem diferente. Com a ferramenta Sabermetrics, Beane começou a analisar algo pouco usual para a época. O gerente centrou esforços em atletas pouco valorizados, mas cujas estatísticas apontavam bom resultado. A história de Beane foi tema do best-seller escrito por Michael Lewis e adaptado para as telas com o filme O Homem que Mudou o Jogo, de 2012. Hoje, há muitos profissionais que desempenham uma função similar à de Reap. Clubes com menos poder de investimento utilizam uma abordagem similar à de Beane no beisebol para competir com os grandes. Eles usam dados para encontrar jogadores bons e baratos. Já clubes como Botafogo e Red Bull Bragantino, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, são conhecidos pela captação de talentos e modelos de negócios rentáveis. O Bragantino, por exemplo, procura jovens promissores que não têm tanto espaço em clubes grandes. A filosofia funciona da seguinte forma: compram jogadores pouco conhecidos por um valor baixo, acreditando em seus números. Se eles se destacarem, podem ser vendidos para clubes mais ricos do Brasil ou de ligas europeias por uma margem de lucro significativa. Um exemplo foi o zagueiro Léo Ortiz, contratado pelo time de Bragança Paulista de graça ao final do contrato com o Internacional. Após temporadas de sucesso, foi vendido ao Flamengo por cerca de 7 milhões de euros. E quem quer competir seriamente no Campeonato Brasileiro, eu acho que tem que pensar em ter pequenos ganhos marginais em todas as áreas a longo prazo. Você acha que você chega de uma hora para outra competindo com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Fluminense, com o Botafogo, com o Corinthians, com o São Paulo, com o Atlético Mineiro, enfim,
é difícil furar essa fila, né? A gente tem muitos clubes com muita tradição, com muito tamanho, num ambiente que é muito complexo. Mas como esses dados são coletados? A Liga Alemã, por exemplo, extrai os dados usando inteligência artificial. Essa tecnologia ajuda na captura e categorização dos cerca de 50 mil eventos de cada partida. As informações são coletadas por meio de câmeras posicionadas em vários ângulos do estádio. Elas registram a posição de todos os jogadores e da bola, produzindo o chamado dado de posição. Ele pode indicar informações como posse de bola, distâncias percorridas e a quantidade de arranques feito por cada jogador. Já os dados de evento registram ocorrências como faltas, pênaltis, dribles, cruzamentos, passes e, claro, gols. Para minimizar erros da IA, uma equipe de analistas acompanha os eventos em tempo real. No Brasil, os clubes coletam os dados de maneira diferente. Existem dois caminhos, né? Existem dados que são coletados internamente nos clubes, por exemplo, dados sobre recuperação de lesão. Tem um outro tipo de dado que são os dados de jogos, né? Os dados das partidas em si, quantos passes o cara deu, quantas finalizações ele tentou, quantos dribles foram feitos no jogo e por aí vai. E aí, nesse caminho, tem gente que vai preferir coletar os próprios dados, tem gente que vai preferir comprar esses dados de provedores externos. Mesmo com tantas mudanças, o futebol ainda é fascinante. Em 2019, por exemplo, o Liverpool de Klopp conseguiu unir o estudo dos dados com um futebol cheio de liberdade, dribles e improviso. Um futebol moderno, mas com um requinte e magia do futebol antigo. E o que falar dos dribles desconcertantes de Vinícius Júnior e Rodrigo, ganhando vários títulos pelo Real Madrid? Dá pra ver que a análise de dados não é inimiga do futebol bonito, e sim uma grande aliada.